Fala, turma, tudo bem? Mais um vídeo aqui do Clube do SIDA e hoje eu vou trazer um tema para vocês que é treinamento linear ou não linear, tá? Então, o que é importante nessa discussão, né? O que isso traz para a gente de diferente e de interessante? Primeiro, após você definir o objetivo do seu atleta ou do seu aluno, é importante você ter noção em que contexto ele vai performar, caso seja um atleta, ou qual seria um interesse do condicionamento físico? Seria direcionado para uma qualidade de vida ou para uma reabilitação, enfim. Então, determinar na sua programação de treino quais vão ser as características dos exercícios, se eles vão seguir uma característica linear ou não linear, isso dá isso traz propriedades diferentes para dentro do treinamento, principalmente nas escolhas dos exercícios. Então, eu particularmente opto sempre na minha abordagem puxar para a linha não linear os exercícios. Por quê? Levando em consideração que os exercícios não linear, ele tem uma capacidade funcional maior de transferência, pelo fato dos padrões motores desses exercícios terem uma semelhança maior com alguns gestos esportivos, ou até mesmo, caso vamos pegar um exemplo, um idoso, ele tem uma relação mais perceptiva daqueles movimentos que vão ser aplicados ali para transferência para o dia a dia dele. Então, o que vai caracterizar um exercício ser não linear? É justamente a capacidade funcional desses exercícios em transferência para um ambiente que pode ser performado e pode trazer benefícios na sua similaridade dos movimentos como um todo. Então, qual é o exemplo que a gente pode dar de um exercício não linear e de um linear? A grande diferença hoje, como exemplo que eu posso dar para você, é o seguinte: todo exercício linear é aquele que, em sua essência, ele segue uma linearidade na sua aplicação biomecânica, né? Na sua relação mecânica e cinesiológica. Por exemplo, quando a gente faz exercícios lineares, a gente foca mais os exercícios que estão diretamente concentrando um músculo ou um grupamento muscular, como cadeira extensora, cadeira flexora, os exercícios tradicionais de uma musculação, por exemplo. Já os exercícios não linear, ele tem uma característica tridimensional muito grande. Ou seja, ele traz uma variedade maior em sua essência fractal, os seus padrões de movimentos. Ele segue uma semelhança de padrões do tipo puxar, empurrar na horizontal ou na vertical, enfim, agachar, saltar, engatinhar, fazer quadrupedias e etc e tal. Então, esses movimentos que têm essa semelhança maior com os padrões funcionais naturais, ele traz uma qualidade melhor ao nível de transferência e ao nível também de similaridade com os gestos esportivos, por exemplo, como eu falei agora há pouco, ou com os gestos do dia a dia, tá? Eu, como professor, né, profissional de educação física, assim como a grande maioria de vocês, ou até mesmo quem curte, né, a área da educação física, a área do treinamento, ou que veio de algum esporte, tem uma facilidade maior de se envolver nesse tipo de perspectiva de trabalhos, né, esses trabalhos não lineares, justamente porque eles se tornam mais dinâmicos dentro de um contexto. Mas é como eu falei nos primeiros vídeos, quando nós definimos, né, aquele objetivo, ou o aluno traz, ou o atleta traz, ou você tem um objetivo em comum ali para fazer toda a programação, o planejamento do treinamento, é importante você entender essa relação entre o indivíduo e o ambiente, né? Sabe-se que essa relação mútua entre indivíduo e ambiente vai emergir ali uma tarefa, vai emergir ali um movimento. A tarefa, na verdade, ela é uma variabilidade que está conectando essas duas propriedades, tá? Complexas. Então, o que que isso tem a ver no processo final? Tem a ver com a justificativa da transferência, que é algo que é muito estudado dentro do treinamento. Então, criou-se um mito, né? Se esse exercício ele tem essa similaridade com um tal gesto esportivo, ou eu tento reproduzir um gesto esportivo, por exemplo, isso garante transferência. E não é muito bem por aí. A ideia de transferir ele está muito ligado a habilidades abertas ou fechadas, que provavelmente será um tema para a próxima aula, para o próximo vídeo. E uma outra característica é justamente a questão linear ou não linear desses exercícios.
Então fica aí uma dica, sempre que vocês forem prescrever, leve em consideração o objetivo desse indivíduo, né, desse aluno, dessa pessoa que está ali procurando, qual é o tipo de movimento que você vai abordar, qual o nível de funcionalidade que ele tem, de similaridade, se esses exercícios eles seguem características não lineares, ou seja, são mais diversos, são tridimensionais, são integrados, tem uma relação mais aberta com os padrões de movimento natural, ou os movimentos mais lineares, aqueles que seguem, por exemplo, padrões fixos e localizados, como máquinas de musculação, por exemplo. Então, são duas opções excelentes para se trabalhar, tanto linear quanto não linear, mas é importante saber o porquê, o para quê e o como de cada escolha dessa para poder determinar o caminho e o resultado, e para se chegar no resultado positivo em relação aos seus alunos, beleza? Fica mais um vídeo, eu agradeço a todos aí que estão assistindo, estão comentando, estão chegando a mim para fazer ou crítica ou sugestões, e eu quero isso mesmo, eu quero trazer mais gente para a gente poder ir aperfeiçoando, ir se aprofundando cada vez mais nesses pequenos vídeos e quem sabe tornar algo maior lá na frente. Grande abraço, até a próxima.